Questão 36. Fatore por agrupamento as seguintes expressões. Letra A, 3ax mais bx menos 6ay menos 2yb. Então aqui a gente tem que encontrar fatores semelhantes nos nossos termos. Vamos lá. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 2. Aqui não está escrito, mas a gente sabe que tem o número 1. Então, em relação aos coeficientes, a gente consegue perceber que esse aqui é um número primo, então é só o 3 mesmo. Aqui está o 1. E aqui a gente sabe que esse 6 pode ser escrito como 3 vezes 2. E aqui eu tenho um número primo que é o 2. Como é por agrupamento, isso significa que a gente tem que fazer grupinhos de 2 em 2 termos, beleza? Então, percebam que tem 4 termos, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro e quarto. Então, eu tenho que selecionar 2 que tenham fatores em comum. Então, vamos lá. A gente já viu os coeficientes, aí já dá para deduzir quem que tem e quem que não tem coeficiente em comum. A letra A só aparece aqui no primeiro termo e no terceiro termo. Então, isso quer dizer que a gente poderia fatorar o primeiro e o terceiro termo com o A sendo semelhante, beleza? Sendo fator comum. Depois, nós temos aqui o X, aqui também. Depois, nós temos aqui o B e aqui também. E por fim, nós temos o Y aqui e aqui. Bem, agora é arbitrário, tá? A gente pode escolher os termos que a gente quiser. Então, por exemplo, geralmente é comum escolher os próximos assim. Então, vamos escolher esses dois primeiros e esses dois últimos, beleza? Então, esse aqui vai ser o nosso grupo 1 e esse vai ser o grupo 2. Só que eu só pude fazer esses grupos porque tem fatores em comum, beleza? Ó, nesse primeiro grupo aqui, ó, que eu chamei de grupo 1, quem que é em comum? Nós temos o x, né? O x é em comum. E aqui, como o coeficiente é 1 e aqui é 3, então é só 1 mesmo. Então vamos evidenciar. 1 e o x. Abro parênteses. X vezes quanto me dá 3ax? X vezes 3a, né? O mais da expressão. X vezes quanto me dá bx? X vezes b. Beleza. Agora vamos pro segundo grupo. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho 6 aqui e o 2 aqui, ok? Então, ó, no 6 eu já tenho um 2. Então, o 2 com certeza eu vou poder evidenciar. Quem mais? O y, né? Aí note também o seguinte, eu tenho um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui. Então eu posso evidenciar o menos também. Então vai ser menos 2, ó, porque o 6 é 2 vezes o 3. E esse 2 entra aqui também. E de letrinha nós temos o y. Beleza, já escolhemos o nosso fator comum. Abro parênteses. Agora vamos verificar aqui. Eu tenho menos 2y. E eu preciso encontrar um número que quando eu multiplicar esse menos 2y, ele me retorne menos 6ay. Bem, como o 2 já está ali na evidência, quem que sobrou do 6? Sobrou o 3, ó. Então vamos pôr ele aqui. E das letrinhas, o y já está na evidência, então falta o a. Aí você sempre confirma o sinal, beleza? Ó, menos 2y vezes 3a vai me dar menos 6ay ou ya, tanto faz, né? E ó, beleza, voltou para o que era antes, então tá certo aqui, não? Já, o nosso sinal já tá ok. Vamos continuar. Bem, aqui tem o menos da expressão, mas a gente tem que tomar muito cuidado por causa do menos que a gente já evidenciou, beleza? Então vamos pensar aqui, 2y, o menos, né? Vezes quanto me dá menos 2yb. Pensa comigo, aqui, ó, existe uma multiplicação, e aqui também, ó. Então, ó, tudo tá igualzinho, ó. Aqui tem um menos, aqui tem um menos, aqui tem um 2, aqui tem um 2, que multiplica y, que multiplica y, que multiplica algo que eu ainda tô querendo descobrir, que multiplica b. Então é claro que esse algo que eu tô querendo descobrir é o b. E agora, que sinal será que vem aqui, o mais ou menos? Vamos pensar, quando eu pegar esse menos 2y e multiplicar o carinha que aparecer aqui, ele tem que voltar a ser o quê? Voltar a ser menos 2yb, ou seja, ele tem que voltar a ser negativo. Então o sinal que eu tenho que pôr aqui tem que ser um sinal de mais. Por quê? Quando eu fizer o jogo de sinal, menos com mais, vai ficar menos de novo, beleza? E aqui a gente finalizou também essa parte do nosso agrupamento, da faturação por agrupamento. Beleza, mas eu quero que vocês notem o seguinte, ó. Aqui nós temos um termo, nessa expressão que a gente reescreveu agora, né? Como que eu sei que é um termo? Porque aqui, ó, é isso daqui, esse 1x, multiplicando esse 3a mais b, beleza? Então, essa aqui é uma multiplicação entre dois fatores. Esse aqui é um fator e esse aqui é outro fator, beleza? E nesse outro bloco aqui do segundo grupo, a gente também tem uma multiplicação, ó. Esse aqui, o menos 2y, é um fator e esse cara aqui também é outro fator, beleza? Então, perceba o seguinte, que se eu olhar para isso daqui, eu percebo que existe um termo em comum aí. Existe um fator em comum, né? Melhor dizendo. Quem será que é esse fator em comum? Olhe para dentro dos parênteses. Aqui eu tenho 3a mais b e aqui também. Então, isso significa que eu posso deixar ele em evidência. 3a mais b em evidência. Agora pensa comigo. 3a mais b vezes quanto vai me dar tudo isso aqui? Vamos pegar esse 1, que às vezes ele mais confunde que ajuda. Ó, tudo isso aqui está multiplicando quem? O x, né? Então quando eu abrir meu próximo parênteses, ó, porque isso daqui é só minha evidência, ó, como se fosse o x aqui entre aspas, né? E aí eu abri o parênteses depois que pus o meu x em evidência. Mesma coisa aqui, eu coloquei em evidência 3a mais b, abri um novo parênteses. Só que esse cara aqui, ó, esse fator comum, está multiplicando o x, então eu tenho que voltar ele aqui, ó. Porque daí na hora que eu aplicar a distributiva disso aqui, multiplicando o x, eu retorno para esse aqui, ó. Beleza? Só que não é só isso, né? O 3a mais b também está multiplicando quem? O menos 2y, ó. Então eu tenho que colocar aqui menos 2y. E agora sim, essa daqui é a nossa resposta final. Então, para a gente fatorar toda essa expressão aqui que aparece na letra A, a gente encontra esse resultado aqui. Se a gente aplicar a distributiva, a gente vai voltar nessa expressão.